Vivemos em um mundo em que as empresas coletam milhares de dados, mas ainda têm dificuldade de transformá-los em clareza estratégica e em resultados concretos. De um lado, consumidores querem experiências personalizadas, conteúdos relevantes e relações transparentes. Do outro, muitas marcas se perdem em pilhas de ferramentas, dashboards complexos e números que pouco dizem sobre o comportamento real do consumidor. E no meio, está o profissional de marketing precisando cada vez mais se reinventar e dominar também outras matérias, como a tecnologia. É nesse cenário que surge o termo MarTech, que é a aproximação do marketing com a tecnologia. Um cenário que traz muitos desafios e também muitas oportunidades para os profissionais de marketing, alguém capaz de traduzir caos em clareza, conectar marketing e tecnologia e transformar dados em alavancas de crescimento. Mas afinal, quais são as habilidades essenciais que agora o profissional de marketing precisa desenvolver? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira. A gente tem a alegria de receber aqui hoje a Ana Mourão para nos falar um pouco disso, então. Contar a experiência dela, o conhecimento dela nesse mundo que ela está inserido totalmente, né, de marketing, de martech, de dados, e ajudar a gente a entender como que o profissional de marketing, então, precisa evoluir, né, como tudo está evoluindo, né, no mercado, como que a gente tem que evoluir também. Então, fique com a gente aqui, aproveita já para curtir, compartilhar, seguir o Debate no Café, levar esse conhecimento para outras pessoas. Esse é o nosso propósito e assim você ajuda a gente a cumprir esse propósito também. Tomamos o café? A Ana construiu a estratégia global de dados da Stanley Black & Decker do zero, unificando mais de 7 milhões de perfis de clientes em mais de 20 países. Também ajuda empresas a transformar o caos dos dados em frameworks que realmente geram receita. Ela é uma voz ativa na comunidade de MarTech, autora do Experimental Marketeer Framework, e defende a ideia de que a maioria das empresas medem tudo, mas acabam não entendendo bem o que estão medindo. E que o papel do profissional de MarTech é justamente ajudar nesse entendimento. Ana, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Muito obrigada, Thiago e Márcio, pela oportunidade de estar aqui. Muito animada com a nossa conversa. Ótimo, então vamos colocar um pouco de gás nisso aqui, tomando um cafezinho, vamos fazer o nosso brinde tradicional aqui. A gente sempre começa o Debate no Café, um café ou outra bebida também, mas tchim-tchim. Tchim-tchim. Boa sexta para todos. Boa sexta. E se você estiver acompanhando a gente numa sexta, se for numa quinta, boa quinta. Exato. Boa quarta, bom dia para todos aí que estejam acompanhando a gente. Mas vamos começar então. Ana, eu acho que vale para... A gente sempre gosta de começar o Debate no Café meio que conceituando o tema principal. E a gente sabe que ainda existe um pouco de confusão no mercado quando fala MarTech. Né? As pessoas falam MarTech e já falam de tecnologia. Não, tecnologia é tecnologia, mas MarTech é um termo diferente, ele traz mais do que só tecnologia, ferramentas, softwares. Tá? Conceitua para a gente um pouquinho o que é um MarTech, para aí a gente começar a olhar para o profissional de marketing e falar, cara, como que você precisa evoluir um pouco mais? Mas vamos conceituar MarTech primeiro? Explica para a gente, porque eu sei que você tem uma boa definição para isso. Obrigada. Eu vou usar a definição do Scott Brinker. O Scott, ele é considerado o padrinho do MarTech. Ele tem também, ele fala muito sobre a indústria, né? E a definição que ele usa, que é a mesma que eu adoto, é de que a tecnologia de marketing, MarTech, na verdade, ela fica na interseção entre marketing e tecnologia.
Então, são as plataformas, são as ferramentas que vão ajudar em todas as atividades de marketing, desde o planejamento, implementação, mensuração, né? E aí permite também você iterar com as suas atividades de marketing para melhorar, depois da avaliação, etc. Então, cobre todos esses pontos. Então, não é só a tecnologia, e também não é só o CRM, né? Porque do ponto de vista do profissional de marketing, às vezes você, não, mas eu tenho CRM, não, acabou, até isso. Não, o CRM é um dos componentes, ótimo, mas existem outros, né? Porque as atividades de marketing não se resumem só a CRM, ou só a mandar a comunicação, só fazer ativação. Então tem que ter essa visão um pouco mais ampla de que o Martech suporta todas essas atividades de marketing. E é por isso que é tão importante que o profissional de marketing esteja envolvido também, não veja isso só como um componente ou só como tecnologia. Excelente. E aí muda um pouco nada, muda muito o papel de marketing, o papel do profissional de marketing é conseguir, primeira coisa, quebrar um paradigma, né, de que marketing é estratégia, ou marketing é comunicação, ampliar um pouco isso para ele ter uma visão maior da empresa, porque aí se você trouxe, então, tecnologia também não é só do CRM, né, que é o que está talvez mais próximo ali do marketing, envolve tudo que a empresa faz com tecnologia, porque tudo pode alimentar com dados, com informação para marketing. Então, o profissional de marketing ele precisa começar a olhar, não ter medo da tecnologia, né? E acho que é isso, um dos principais problemas, talvez o profissional de marketing tem medo de tecnologia, né? Eu acho que eles veem a tecnologia como um antagonista da criatividade, e não precisa ser, né? Primeiro, não é você entender um pouco melhor como a tecnologia suporta seus processos, não significa ser menos criativo, e não significa sair programando né, enfim, deixar o que você gosta de fazer de marketing para trás, também nada disso. Eu acho que o ponto aqui é que os profissionais de marketing, eles são os mais próximos dos processos de marketing. E muitas vezes eles vão ser os mais próximos de como os dados do consumidor, por exemplo, são coletados. Né? Porque eles estão ali fazendo as páginas, os sites onde as pessoas vão e se inscrevem, etc. Então eles estão próximos disso. Eles também entendem como esses dados devem ser usados para comunicar, para converter, para engajar. Então por que eles não estão mais próximos do processo de entender como esses dados têm que, por exemplo, passar de uma plataforma para outra? Né? E, de novo, não é sobre, eu tenho que ter a certificação X, eu tenho que ter a programação Y, não. Mas eu tenho que entender que, uma vez que eu coleto dados do consumidor nessa plataforma, ela precisa navegar até a plataforma onde vai ser feita a ativação, onde eu vou poder engajar, onde eu vou poder fazer uma comunicação, onde pode haver a conversão do cliente, etc. E eu preciso entender que, olha, ele precisa vir de uma plataforma para outra, tá pronto aqui para eu usar, e se eu mandar os dados, né, o mais limpo possível ali, quando eu coleto para dentro dessas plataformas, esse processo vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. E aí isso vai facilitar para mim também, porque aí a minha ativação vai ter um dado com melhor qualidade e de forma mais rápida. Então é essa conexão de pontos que eu acho que o profissional de marketing está muito preparado para fazer. É onde eles podem adicionar mais valor nesse tipo de conversa, mas é onde eu vejo os profissionais de marketing, na verdade, se afastarem. E falarem, não, isso pode deixar a TI faz, ou operações, enfim, os engenheiros de dados. Eles cuidam disso, eu não preciso. Não, você precisa. Porque eles não sabem como você vai usar esses dados para ativar. O engenheiro de dados não tem que saber, ele não sabe. Se você não for lá explicar, ele não vai saber. Então, cabe a você, se você quer que ele seja um parceiro e te ajude a trazer esses dados de alta qualidade, você tem que ir lá explicar, é você que vai ter que fazer isso. E é isso que eu vejo o pessoal não fazendo, assim, não se animando. E uma vez que você faz isso pode virar esse ciclo virtuoso, né, onde os dados entram mais limpos e aí eles são mais rápidos, eles ficam prontos mais rápido, você pode ativar melhor e você pode testar mais rápido, porque os dados vão estar lá para você tem uma interatividade maior e isso te ajuda
a testar hipóteses, descobrir o que é melhor para os seus consumidores, o que engaja mais, etc. Então, eu vejo dessa forma mais ampla, assim, digamos. Ana, estou entendendo então que esse profissional que a gente está aqui explorando, né, esse novo profissional de marketing, porque o profissional de marketing padrão, segundo Kotler, né, vamos falar assim, né, aquele velha guarda, ele está super envolvido com o negócio, né? Isso. E quando a gente vai para aquele profissional mais tech, raiz, ele não necessariamente está tão envolvido com o negócio. Então, se eu entendi bem na tua visão, e eu, né, já adianto que se for isso, concordo contigo, esse profissional ele é um tradutor, né, ele é um elo entre aquela função muito mais puramente tech com uma visão do negócio em si, né, é isso. Exato. E o profissional de marketing que faz isso, ele consegue ter dois objetivos. Os dois se complementam, né? Você consegue usar a tecnologia de marketing, MarTech, para melhorar a sua comunicação com o seu consumidor, e você também consegue usar a MarTech para melhorar os processos que você tem dentro da empresa. Para você poder chegar para o seu gestor e falar assim, olha, antes demoravam 3 semanas para a gente fazer um teste. Agora, vamos pensar, se demora 3 semanas você fazer um teste. Ok, eu tenho uma hipótese, vou fazer um teste. Aí você testa. Aí você fala, ok, eu aprendi, né? Quero usar o que eu aprendi para modificar o teste, modificar a hipótese e fazer um outro teste. Vai demorar mais 3 semanas. Daqui a pouco que você testou já nem vale mais. Né? É muito demorado. Esse tipo de coisa hoje em dia é muito tempo. Então você pode chegar para o seu gestor e falar assim, olha, não só eu consigo, com tudo isso, aumentar o engajamento, como eu consigo estar testando como fazer isso da melhor forma e de uma forma super rápida. Então, a gente vai aprendendo sempre e vai melhorando sempre, porque a base, a fundação, o mecanismo está ali para a gente. E geralmente isso não está, né? Geralmente o mecanismo não está lá. Assim, para fazer uma campanha, aquele suor, aquela coisa, sabe? Aquele parto, você tem que fazer super... Nada é otimizado ou automatizado, geralmente. E tem coisas que podem estar. Justamente para quando o profissional de marketing tiver que ir lá e fazer a campanha, e lançar a campanha, ou botar o teste no ar, uma série de coisas já estão feitas, pensadas, rodando, tá? Então não fica para o último minuto, e isso dá agilidade para os processos de marketing e para aumentar o conhecimento de marketing dentro de uma empresa. E essa parte ninguém pensa, todo mundo fala assim, não, a parte para o consumidor todo mundo consegue ver, né? Não, vou aumentar o número de campanhas, ou vou testar a hora para mandar, ou vou testar oferta, nananã. Mas ninguém pensa assim, nossa, eu vou melhorar meu processo, então eu vou poder, assim, meu time to market vai diminuir pela metade, uau! Né, eu vou diminuir minha dependência de fornecedor externo, uou! Né, essa parte, assim, ninguém vê. E para mim, assim, foi o que mais, assim, abriu minha cabeça. Eu falei, gente, nossa, tem tanta coisa que dá para melhorar processo também. E quando você melhora processo, o profissional de marketing e o profissional de técnico, nesse caso, eles ficam mais animados e mais envolvidos, porque a roda gira. Aí quando você vê a roda girar e você vê o resultado do teste, você fala, poxa, amanhã a gente já pode fazer aqui e tentar um pouquinho e já fazer uma versão nova e testar de novo, e aí é quando você vê, assim, sabe, as pessoas estarem super engajadas. Ah, que legal! Aí, sabe, você consegue realizar o valor mesmo de MarTech, eu acho, com esses 2 pontos, com um lado que fala com o consumidor, com o cliente, com um lado que melhora os processos dentro da empresa, azeita as relações entre certos times, né, para que esses processos importantes possam ocorrer de forma mais eficiente, mais eficaz, um pouco mais automatizados em alguns casos, né? Então, assim, tecnologia de marketing pode trazer tudo isso, assim, na minha experiência. Ana, desculpa, Márcia, eu já estou com 3 perguntas na cabeça, enquanto a Ana foi falando. Eu acho que eu tenho que achar uma outra aqui, que ela levantou um gancho importante para mim. Demais. A minha formação é marketing, né? Eu venho de uma formação de marketing, depois uma pós em gestão de negócios. Só que eu comecei minha carreira
em telecomunicações. Então, esse caminho de marketing e tecnologia foi muito natural para mim. Né? Aí eu estou te escutando falar e eu fico imaginando, porque eu também fiz vários projetos, quando começou bancarização, ou mobile payment, mobile banking, quando começou essa conexão entre banco e telecomunicações, eu lembro que existia uma questão cultural que as pessoas de marketing dos bancos eram puramente marketing. E a gente já vinha, né, na época eu estava na Vivo, a gente já vinha com uma bagagem bastante grande dessa conexão tech com marketing. Eu queria entender um pouco, já que a gente está falando, né, desse caminho do profissional de marketing indo para a Martech. Como que se constrói isso? Ou hoje em dia, eu estou fugindo um pouco aqui, né, do que a gente tinha programado, mas aqui eu não consegui me segurar. Hoje as pessoas já estão saindo mais preparadas para esse mundo, ou ainda existe uma necessidade de se construir esse profissional dentro das empresas? Eu acho que ainda existe a necessidade de construir esse profissional dentro das empresas, mas não é aí que tá. Eu acho que o foco não deve ser tipo, vai pegar uma certificação, vai aprender SQL. Se você quiser aprender e pegar a certificação, por favor, vá, não sou contra de forma nenhuma. Mas eu acho que o que é mais importante aqui é conectar os pontos. Então, como é que eu estou olhando aqui, como é que eu entendo como o Martech vai melhorar meu processo? Como é que eu entendo o que eu preciso fazer para a Martech melhorar a minha comunicação com o consumidor? O foco, geralmente, é muito na plataforma, né? Até porque a gente sabe que existe essa coisa da síndrome do objeto brilhante, né? E isso, infelizmente, muitos gestores, muitas empresas ainda se pegam nisso, né? E agora a bola da vez é IA. Então, nossa, IA vai resolver todos os meus problemas de dados. Não vai. Não vai resolver todos os problemas, pode resolver alguns, pode ajudar em algumas funções. Problemas de dados. Exato, e vai expor aquilo que precisa ser arrumado e que vai precisar de governança, e governança precisa das pessoas conversando, entendendo o que o dado tem que fazer, quais são as responsabilidades em termos de regulamentação, etc. Né? E decisões vão ter que ser feitas também. Né? Porque tem um certo ponto onde você fala, ok, vai ser assim que a gente vai coletar dados, dessa forma que a gente tem certeza que os dados vão ser mantidos de forma segura, que a gente pode usar entre uma plataforma e outra de forma segura. Esse tipo de coisa, IA não vai resolver por você. Então, muitas vezes, os gestores também fazem isso. Eles falam, não, a gente pega a plataforma nova. Não, olha, eu conheço essa empresa que é maravilhosa, então a gente arranca tudo que a gente tem de Martech agora e põe novo que é do meu chapa, ou com quem eu já trabalhei, ou... Então, mas precisava arrancar, eles chamam aqui de rip and replace. Precisava rip and replace, porque rip and replace é traumático, você vai arrancar tudo, então tem que ter certeza de que, olha, se a gente está fazendo isso é para trazer melhoras efetivas, vamos melhorar o processo, vamos melhorar tudo, senão vamos dar um jeito de melhorar o que a gente já tem. Né? Então, essas coisas não são ditas e a gente precisa do profissional que traz esses questionamentos, que senta com os outros times e ouve e explica. Não o profissional que fala assim, olha, eu estou fazendo a campanha, eu só quero ficar com a parte bacana, quer falar com a agência, ir em festival, mas a parte chata eu não quero. Meu amigo, a parte chata precisa de você. Sinto muito. Até falar para olha, sinto muito. Mas a parte chata também precisa de bons profissionais de marketing. Aliás, precisa muito de bons profissionais de marketing. A gente precisa de vocês para ir lá explicar para o pessoal de TI, para explicar para os engenheiros de dados, para estar lá com eles, entender. Os seus clientes, os seus consumidores precisam de você para que você seja o defensor de que os dados deles estão bem guardados, estão ali, estão seguindo a lei. Né? Se alguém pedir um processo de exclusão, que é a Lei Geral de Proteção de Dados permite, né? Você consegue fazer? A base de dados consegue fazer isso? Vocês conseguem tirar essa pessoa de todo o Martech, de todas as bases de dados que vocês estão usando? Sim ou não? Né? Porque ao fim e ao cabo, você pode não receber esse pedido você, mas quem receber vai vir falar com você, vai vir falar com quem soltou a campanha, com quem lida com dados de consumidor. Então você precisa saber, para ser esse profissional que
contribuem mais, você precisa ver essas coisas mais do que, olha, eu tô aqui na minha plataforma, eu fiz, acabou. Não. Isso eu acho que não é o caminho do futuro. Eu não sei se eu respondi. Sim, me deixou aqui com outras perguntas, mas sim me respondeu. Mas não vou. Vai lá, Márcio. Eu queria só aproveitar, então, também tô com um monte de pergunta aqui. O roteiro já foi, eu tô com um monte de perguntas. Mas o ponto que eu acho que isso aí é uma coisa que eu trago também na minha carreira, né? Minha formação, eu sou publicitário também, né? E fui migrando para dados, CRM, aquela coisa toda, por conta das agências. Mas eu acho que o profissional de marketing hoje, ele não entendeu que ele é o dono do dado. Exato. Ele é o dono do dado da empresa. Quando eu falo que ele é o dono do dado da empresa, primeiro, que ele não é só o dono, ele é o dono, ele é o guardião, né? Ele é o responsável. Isso significa que ele tem que entender aonde está esse dado. Quando a gente fala dado aqui, não é só o dado de cadastro do cliente, porque muitas vezes é para onde olha, né? Onde que é cadastro de cliente, vamos formar o nosso cadastro, formulário, definir padrão, cadastro único aqui para unificar, chave e tal. Mas não é só sobre cadastro de cliente quando a gente fala de dados dentro da empresa. É da vida do cliente dentro da empresa. Os outros dados, né, que não são só dados transacionais também, são outros pontos que podem ser de coletas de dados, que hoje, inclusive, ninguém olha, ninguém nem coleta direito. Exato. Porque o que acontece? Quando o profissional de marketing ele não é o dono do dado, ele não se importa com a coleta do dado, ele se importa só em olhar o dado e usar o dado. Só que aí a gente está falando de qualidade ruim, de dado mal captado. Por quê? Porque não tem na ponta ou no processo, a gente falou bastante de processo, está falando de processo, seja num processo interno, de qualquer coisa que a empresa faz, que tem que coletar um dado no cliente, um processo de logística, um processo de pós-venda, um processo de venda, de atendimento, ou de qualquer outra coisa, cadastro, que não coleta direito o dado, esse é o dado depois que vai ser usado. O profissional de marketing não olha para isso. Isso é uma coisa, é um dilema não, é algo que eu lidei muito, ainda lido, que é a dificuldade de convencer o profissional de marketing que você é dono, não só do dado final, mas você é dono da entrada do dado. Você tem que cuidar da entrada do dado, da fonte do dado. Você tem que ir lá, interferir lá, porque isso vai interferir no trabalho aqui. Isso é uma coisa. E aí a gente fala, então, se falou de processo, a gente fala de governança de dados, de qualidade de dados, de entender isso, que muitas vezes é algo um pouco mais técnico também, que o de marketing fala, não, TI resolve. Eu falei o que eu quero, e eu já ouvi muito isso, eu falei o que eu quero, TI resolve. Mas TI não tem olhar. Não tem um olhar de negócio. Então, me fala se eu tô correto nesse pensamento, que é assim, eu acho que falta dar um pouco mais de letramento, porque muitas vezes o profissional de marketing acha que ele tem que ter formação em tecnologia, por isso ele tem medo, ele não precisa, mas ele precisa ter o letramento, ele precisa saber conversar, e ele precisa saber compreender, entender o cenário, que TI vai falar, que tecnologia vai falar também, mas ele precisa saber conversar, não pode ter medo dessa conversa. Também não pode simplesmente delegar a decisão. Faz aí, eu preciso desse resultado, faz aí. Por quê? Se a pessoa entende, você tem N formas de fazer a mesma coisa dentro de tecnologia, então necessariamente a melhor forma é aquilo. Né? Então, se um banco não está bem modelado, porque ele cumpre uma função, só que ele não ajuda para marketing. Então, isso é uma dificuldade, às vezes, que o profissional de marketing tem que entender, não você tem N maneiras de construir, mas nem sempre a melhor maneira que vai resolver a operação vai ajudar para marketing depois. Neste contexto, aí falando de processo, de governança, como que você acha que tem que ser o papel, então, do marketing para entrar, de fato, nessa atividade, que não é uma atividade gostosa, né? Você estava falando agora, não é gostoso, não é glamuroso, isso é o chato. Não. Isso é o chato, mas é um chato que, se não tiver bem consolidado, atrapalha o resto, né? Eu inclusive, já ouvi de cliente de grande empresa no passado falar, não, esse dado não está bom para fazer a campanha. Olha, com dado bom, com dado ruim, a campanha sai do mesmo jeito. Porque no mindset tem que sair a campanha.
Então, assim, Exato. gente, mas isso não vai dar resultado. Qual que é a lógica disso? Então, assim, como mudar esse mindset de fazer o profissional de marketing olhar para o processo, olhar para a governança, se preocupar com isso, porque isso é a base. Exato, é difícil. Essa é a parte mais... por isso que eu criei, inclusive, o framework, né? O Experimental Marketer Framework. Foi uma tentativa justamente de explicar, olha, essa é a forma com que você pode estar, enfim, mudando sua visão e tendo essa forma diferente de ver tudo isso e de falar com os outros times. O que eu acho o ideal é que o profissional de marketing converse bem antes, no começo, então antes da campanha, eu estou pensando na campanha. O ideal é o profissional de marketing estar conversando com o lado de TI sobre o que vai ser preciso dos dados, bem no começo. O que geralmente também não acontece, né? O que acontece geralmente eu criei a campanha com a agência, a campanha tá pronta, a galera tá mandando, né? Já mandou, já foi, já lançou, sabe? Botou tracking para ver o resultado da campanha. Então, assim, primeira coisa é entender isso. Então, o que eu explico, por exemplo, é o seguinte, eu falo, olha, é chata essa parte? Mas é um trabalho também que você faz na frente, é um trabalho que você faz no começo. Se esse trabalho foi bem feito no começo, ele continua rendendo e indo sozinho depois. Porque uma vez que você estabelece que, olha, é assim que a gente tem que conversar sobre a campanha, e é isso que eu preciso, as outras campanhas, muito provavelmente, vão precisar dos dados da mesma forma, vão ter processos parecidos, passos parecidos. E aí esse trabalho antes da campanha vai ser muito menor. E daqui a pouco ele já vai estar meio que automatizado e vai ser super pequeno. Então a primeira coisa que eu falo é isso. A segunda que eu explico é o seguinte, falo, olha, então se a gente não fizer essas coisas e não se certificar de que toda essa parte de tracking, ou a parte como os dados têm que ser no começo, depois no final a gente não consegue mais. Vai ser muito difícil. E aí você vai ter pedido a oportunidade de fazer uma campanha melhor, ou você vai ter pedido a oportunidade de usar os seus dados para fazer uma segmentação melhor, e essa segmentação melhor te ajuda a economizar no custo por aquisição da sua campanha, de mídia paga, por exemplo. Então, isso não vai ter se você não fizer esse trabalho primeiro. Tá? Então, assim, eu tento mostrar os prós e contras, assim, eu tive muitas essas discussões e continuo tendo, porque às vezes também ainda, né, tem profissional de marketing que ainda está muito pressionado com o tempo, ainda não entende exatamente o porquê, ou ainda não entende como fazer. Né? Então, nesse caso, eu me posicionei, eu posiciono o meu time, assim, como olha, nós somos seus amigos aqui, tá? Então, envolve a gente no começo para a gente poder te orientar também, poder ter certeza de que os times que precisam estar aqui para fazer com que essa fundação da campanha esteja ok, né? Para depois você conseguir fazer os seus relatórios direito, para você poder fazer suas segmentações direito, suas ativações direito, sem tanto trabalho, sem tanta refação. Então, você vai ter que pensar nisso no começo. E os seus parceiros técnicos olha, eu adoro, por exemplo, conversar com parceiro técnico, até porque eles são super lógicos, né? Então, assim, você fala com eles às vezes, eu gosto até às vezes eu faço segmento e eu gosto de ter a opinião deles sobre os critérios que eu uso. Faz sentido? Tem lógica? A lógica bate mesmo? Você entende? Verifica para mim, porque aí eles têm essa visão lógica de fora. Então, eles podem trazer essa visão, mas olha, você pensou nessa parte e naquela parte. E se o consumidor fizer B ao invés de A, que é o que você está pensando aqui, como é que a gente faz? Então, assim, isso também traz um benefício enorme, eu acho, como profissional de marketing. Mas para tudo isso, eu preciso ser a pessoa que vou lá e falo, olha, eu estou planejando a campanha, vamos conversar, e tem que ouvir, tem que entender o que a outra pessoa está falando. E tudo que eu aprendi indo perguntar para gente técnica. Tudo. A ideia assim, de governança de dados foi porque eu fui lá e falei, como é que a gente faz para melhorar esse processo? E eles me falaram assim, olha, nenhum profissional de dados, nenhum engenheiro de dados quer passar a vida limpando o dado que veio zoado, porque ninguém parou para pensar que podia fazer melhor. A verdade é essa também, outra verdade. É verdade. Tá? Então, se você quiser ter profissionais de dados que são bons colaboradores, são seus parceiros, que ficam na empresa com você, não faça isso. Porque o momento que a gente faz isso como profissional de marketing é o momento que a gente decide que o nosso tempo vale mais que o deles.
Não, o meu tempo não vale mais que o deles. Porque, olha, eu não tenho tempo para falar de coisa técnica, então, olha, eu não tenho tempo para pensar que os dados têm que vir certos, não. Então, isso quer dizer que eu estou achando que o meu tempo vale mais que o deles, porque o tempo deles eles podem gastar limpando o dado sujo que eu trago o tempo todo. Aí, como é que você vai ter uma conversa realmente decente com alguém se essa é a atitude por trás? Você não tem. Agora, no momento que você vira e fala assim, não, ó, então vamos lá, o que eu preciso fazer para ajudar na qualidade de dados? Olha, então vamos ter certeza de que em todos os lugares que você coleta dados, a gente está chamando tudo do mesmo jeito, eles vêm de uma forma mais ou menos, né, padronizada, ok. E a gente, quando coletar dados de comportamento, né, não é assim, assim, assim. Então, na hora que você põe esse esforço também, você está lá com eles como um parceiro, eles vão ser seu parceiro também, e aí a coisa roda. Então, eu também é uma outra coisa que eu falo para os profissionais de marketing, eu falo, olha, então você não quer botar o seu tempo para pensar nisso, mas você quer que eles botem o deles para consertar o que você não pensou. Eu não falo dessa forma, mas eu falo, né, a gente vai chegando nessa conclusão juntos, assim, ó, então, assim fica mais difícil. Você está fazendo ficar mais difícil para você, inclusive. Então, é um processo, né? Por isso que eu digo assim que o profissional de marketing ele precisa juntar esses pontos. Você tem que entender isso, de que se você também não toma conta daquilo que você pode fazer melhor, você pode estar interferindo no trabalho dos outros times de uma forma não positiva. E como é que fica isso? Se fizerem isso com você, como é que fica? Também quando fazem isso com você, você não gosta. Então, vamos chegar aqui no meio do caminho e vamos fazer a coisa, mesmo que seja uma campanha pequenininha, uma só, tem 50, não, a gente pega uma e faz essa uma direitinho, tentando isso, vamos ver se dá certo, ok, deu certo, então a gente agora faz duas, das 50. Você pode ir aos poucos, não é assim, precisa quebrar tudo, mudar tudo, não é isso, mas precisa ter esse movimento e eu acho que os profissionais de marketing são os que têm que começar esse movimento, tem que iniciar isso. A gente fala bastante de centralidade no cliente, de ações, empresa orientada por dados, né? Mas isso acaba muitas vezes só sendo discurso, porque é na hora disso aí que você falou, desse comportamento, desse alinhamento, é que a gente de fato entende, né? O que é ser de fato orientada por dados, preocupação de dados, que tem que ser de todos, e o que é de fato centralidade no cliente. Quando se fala de centralidade no cliente, a gente fala, então, sim, de forma de capturar dados do cliente, porque depois é para fazer o melhor para ele. Então, existe toda essa preocupação, de fato, de criar processos, de criar formas onde a gente garante a qualidade do dado, porque a gente garante o melhor uso do dado. Consequentemente, a gente garante melhores resultados, mas não só olhando para o umbigo da empresa, né? A gente garante, de fato, um melhor relacionamento do cliente. Às vezes isso parece muito romantizado, mas não é, né? É na prática. Eu costumo sempre falar que a qualidade de um relacionamento de uma empresa com seus clientes, ela pode ser medida na qualidade dos dados que ela tem dos clientes. O primeiro indicador que eu falo com uma empresa, só vamos medir a qualidade do seu relacionamento com o seu cliente, vamos olhar a qualidade dos seus dados, vamos fazer uma análise aqui, em data quality aqui, vamos olhar a qualidade disso, porque assim, se você não se preocupa muito em qualidade de dados, você não se preocupa muito no fundo com o relacionamento com o seu cliente. Você se preocupa com o resultado, mas aí, cara, buscar resultado é o sacrifício do dia a dia. Mas você não se preocupa com a qualidade do relacionamento. Então, assim, eu acho que são reflexões que você traz aqui para o profissional de marketing, sem medo de olhar falando para a câmera para ele, né? E é isso mesmo, falei. É isso mesmo, o profissional de marketing você é responsável por isso. E querendo ou não, né, essas coisas refletem desse jeito no final no resultado do seu trabalho, e às vezes o resultado não dá, o trabalho não dá aquele resultado que você queria, ou ele não é sustentável, você conseguiu um mês, mas não conseguiu outro, aí tem que suar para tentar espremer para sair o resultado e bater uma meta no mês, e aí próximo mês é tudo difícil de novo, você não sabe por que não é sustentável isso? Cara, olha para a base, olha para o início, né? Exato. E se você entrega só resultado, daqui a pouco vem uma outra agência fala, não, mas eu entrego o resultado melhor. Exato. E aí, agora, se você realmente está ali pensando na qualidade dos dados, do seu cliente, como você mencionou, isso já é um diferencial. Vai ser mais difícil de substituírem. Exatamente. Ana, você comentou aí sobre
né, o teu framework, o Experimental Marketer, a gente vai deixar na descrição, quem quiser acessar o site é o experimentalmarketer.com, tá? Onde você usa esse framework justamente para apoiar empresas e os profissionais, né, que querem implementar novas tecnologias. Enfim, vou te deixar falar mais sobre esse framework. Mas enquanto você estava falando lá na primeira resposta que eu te fiz, me veio essa similaridade das hipóteses, dos testes que você trouxe com o Growth Hacking, né? Que ela é muito clara e ela, para mim, ela fica muito nítida nas campanhas que já estão, com as ferramentas que você já tem, com os produtos que você quer lançar ou já lançou, e aí você vai testar. Mas eu queria entender no seu experimental, nessa metodologia, como trazer essa hipótese e teste de forma rápida para ferramentas de MarTech, porque como que isso funciona, se é assim ou não, e como usar essa metodologia, porque hoje a gente tem inúmeras, né? A gente teve um boom de ferramentas de MarTech, então também fazer um teste do que me convém como empresa de forma rápida e descartar rápido também é importante, eu entendo, né? Eu queria entender dentro do teu modelo, dentro do teu framework, como que isso funciona. Sim, o framework, na verdade, ele nasceu justamente dessa necessidade de eu ter que colocar um MarTech Stack in place no lugar, assim, para esses 20 países, 4 marcas, 8 línguas. Na época, eu estava cuidando do que a gente costumava chamar de Global Emerging Markets, né, os mercados globais emergentes hoje em dia. Eles estão chamando de Global South, eu acho, não sei. Mas a gente, então, as áreas eram América Latina, Ásia, Oriente Médio e África. Então, não tinha nada, assim, não tinha a América do Norte, nem a Europa, nada disso. Então, a gente tinha que pensar, primeiro a gente teve que pensar, ok, quais são os critérios aqui? A gente teve que ser muito criterioso mesmo. Né, olha, esses países são times super pequenos, eles têm orçamentos muito limitados. Né? Porque para pagar MarTech, essas coisas, é em dólar. A gente faz aqui, centralizado. Então, isso tem uma contabilidade ali para eles, que a gente teve que ser super também cuidadoso, né? Para não representar um gasto muito grande. Não pode ter muita dependência. Então, não é tipo assim, eu vou pegar aquela solução enterprise que eu tenho que ter, sabe, um dos top 5 consulting company. Não. Não. Então, a gente teve que... Primeira coisa foi pensar tudo isso, né? Então, o framework me ajudou a justamente fazer isso. Vamos ter certeza de que a gente vai e conversa com as pessoas certas. Quem tem certeza de quais são os requerimentos. Então, não é assim, o fornecedor veio e parece um negócio tão legal que de repente encaixa. Não. Os nossos requerimentos, os critérios são esses. No meu caso, eu estava trabalhando com um time que na época era o time de ciência de dados, e eu trouxe os casos de uso. Então, assim, Ana, pega os casos de uso de marketing. Então, eu fui lá, peguei casos de uso. Então, eu tive que ter certeza que eram casos de uso que se aplicavam para os 20 mercados, ou para a grande maioria dos 20 mercados, para todas as marcas, né, que pudesse ser traduzido para todas as línguas, etc. Então, eu tive esse cuidado também. E aí, quando a gente trouxe esses critérios, analisou, também a gente usou outro critério que era a gente precisa de ajuda. Né, o time que a gente tem aqui para fazer isso, o time técnico é muito pequenininho, então a gente precisa de um fornecedor que esteja ali com a gente, o fornecedor, não o consultor de não sei quantos, e também não aquela, porque tem plataforma que é meio assim, né, self-service, não, self-service pra gente não ia rolar, porque a gente não tinha esse conhecimento. Então, a gente levou tudo isso em consideração. Aí, quando a gente achou, assim, olha, eu acho que é esse daqui, a gente fez uma prova de conceito. Então, a gente pagou, então a gente contratou a prova de conceito, pagou a prova de conceito. E aí, a gente escolheu 2 mercados, dois países e 2 marcas diferentes, tá? E em uma dessas combinações de país e marca que era do Brasil, inclusive, tinha uma especificidade.
Então, eu peguei um exemplo que não fosse muito fácil, mas que também não fosse um outlier, assim, aquele que, nossa, esse é exceção da exceção, não. Então, eu pegar um que seja também represente um certo nível aí que a gente precisa pensar da configuração. E aí a gente fez isso, né, conseguiu fazer com esse fornecedor ali com a gente, assim, literalmente construindo tabela com a gente. Na época era eu e um analista de negócios, a gente tinha pedido nosso engenheiro de dados, e um analista de negócios a gente conseguiu ver os dados vindo, chegando onde precisava chegar, no nosso caso era no CDP, conseguiu ver esses dados saindo do CDP, indo para a plataforma de automação de marketing para mandar comunicação, e-mail, etc. Então a gente falou, ok. E a gente viu a unificação. Né? Então, ok. E unificação de dados também, assim, profissionais de marketing. Unificação de dados é um outro métier que depende de vocês. Porque vocês têm que entender, né? Eles me perguntar, porque quando começou assim, unificação de dados, eu falei, não, vocês cuidam, né? Ele falou assim, não, mas qual fonte de dados você prefere? Se a gente tiver informação de 2 fontes de dados, qual que você quer usar para sua ativação? Aí eu falei, nossa, realmente precisa de profissional de marketing envolvido. E aí eu também fui lá e me debrucei nisso com eles, para a gente ver, ok. Então, se vem dados, por exemplo, de um formulário promocional, onde eu estou dando alguma coisa, né? Só se você preencher um formulário, a qualidade de dados geralmente é menor do que dados que vêm pelo atendimento ao consumidor. Certo? Então, há uma hierarquia aqui. Se eu tenho esses 2 tipos de dados, que eu vou ver primeiro, né, na unificação, etc. Então, eu participei dessas discussões também. Então, foi tudo isso foram todas essas discussões que depois permitiram que a gente também pudesse voltar para o pessoal de negócio, para a liderança, para os gestores, e provasse, olha, é isso daqui. Porque era investimento grande, que a gente nunca tinha feito, a empresa nunca tinha feito. Então, tinha muito medo também dos gestores de fazer esse investimento. E se não der certo, se não usar, não. Aí a gente falava, não, mas olha, a gente queria ter essa visão do usuário final e assim a gente consegue ter, e a gente consegue, né, começar assim. E isso já, o primeiro ganho que a gente teve com isso já foi a redução do custo de aquisição em mídia paga. Porque a gente conseguiu usar esses dados, né, primários, first party data, com o consentimento, tudo certinho, de acordo com a lei, para poder fazer a base da segmentação em mídia paga. Então eu falo, olha, eu quero gente como essa, mas não essa, esse pessoal aqui eu já tenho, então não precisa. Então é um lookalike e uma exclusão. Então os dados primários já me dão essas 2 listas. Assim. E lógico, em cima dessa segmentação inicial, baseada nos dados primários, aí eu vou adicionar todas as outras. Eu também quero gente dessa área, interessada nisso. Aí eu vou botar todos os outros critérios que essas plataformas de mídia paga permitem, né? E isso já desceu, a gente já economizou, assim, um bom dinheiro, já, assim, imediatamente, nos primeiros meses, depois de ter unificado os dados e posto tudo isso no lugar. Aí isso já animou a galera. Então, ok, vamos. Aí a gente começou, e teve muita discussão também com advogado, né? Para ter certeza. Então, eu que fui lá, eu bati na porta, falei, vamos ver a arquitetura de dados que a gente criou aqui, para ter certeza de que é isso mesmo, para ter certeza de que a gente honra pedido de exclusão, todos os opt-outs, cancelar a inscrição, e pedido de exclusão também, olha, eu quero que vocês deletem todos os dados que vocês têm de mim. Beleza, a gente deleta, a gente criou um sistema que a gente olha em todas as tabelinhas, dentro do CDP, Então, tudo isso eu participei dessas conversas. Então, e isso para os mercados globais emergentes. Na hora que a gente trouxe os mercados maiores, né, da América do Norte, Europa, etc., já tinha essa base. Aí isso já facilitou. Eu já tinha essa base, já tinha esse conhecimento, né? Aí foi muito mais fácil. Aí a gente saiu de uma plataforma que não estava nos atendendo, mas também porque quando essa plataforma foi colocada para a América do Norte e para a Europa, não houve esse cuidado de conciliar com os processos ou melhorar os processos. Foi uma coisa que foi muito assim, sabe? O fornecedor levou, fez, decidiu. Então, para a gente não rendeu tanto. Então, a gente saiu disso e trouxe esses mercados maiores para uma tech stack que a gente tinha iniciado com as outras regiões, justamente porque a gente conseguia ver, ok, já tem uma fundação, e já tem isso, a gente já tem aqui essas plataformas, são as fontes de dados conectadas, já tem as plataformas de automação de comunicação, etc., conectadas. Aí você faz essa fundação. E, de novo, isso é uma vez.
né? A fundação é feita uma vez, aí você tem que revisar, porque pode ter mudança, enfim, você pode ter outras fontes de dados chegando, você pode ter mudanças regulatórias, que você tem que, às vezes, mexer em alguma coisa, mas a fundação está pronta. Então, todo esse trabalho que eu falo é um trabalho que ele é chato, mas ele é upfront. Você vai fazer uma vez no começo. Aí depois a roda gira. E aí, quando a roda girar, você vai estar feliz que você fez o trabalho. Me acredite, é verdade. Se você vai ficar feliz. Porque aí você vai falar, ai, agora eu não preciso. Ai, agora eu consigo botar a campanha no ar mais rápido, já está tudo feito. Ai, que bom, já não tem mais passar por isso. Então, é importante como uma configuração até. E é uma vez. Depois você vai ter que ter manutenção, mas é muito menor do que o trabalho de fazer tudo, ou de não ter feito, ter que refazer, ou de não ter feito, aí você não tem um relatório decente para mostrar para o seu gestor, e o seu gestor fica assim, e aí você vê, né, que os gestores não acreditam mais em Martech, no retorno de Martech. Sim, porque você põe as ferramentas lá, e as campanhas ainda demoram para sair, os relatórios ainda não estão no lugar, então você fala, para que eu estou gastando esse dinheiro? Né, aí tem aí entra essa fricção toda entre gestores e quem está usando a plataforma e não acreditar na tecnologia, e na verdade isso é um desalinhamento de processos, basicamente, né? Então foi assim, pelo menos, que eu desenvolvi o framework, né? E eu espero que o framework ajude outros profissionais de marketing justamente a falarem, não, deixa eu investir nesse trabalho upfront, deixa eu ter essa visão mais experimental, e eu usei a palavra experimento por isso. Você vai ficar testando, você vai tentar, e se a tecnologia mudar, vamos de novo. A ideia do framework é que ele seja para qualquer tipo de tecnologia, hoje, amanhã, depois, olha, eu posso voltar e ver a metodologia, posso usar essa metodologia de novo para qualquer que seja o cenário. E aí, com isso, eu vou adaptando e crescendo a minha carreira também, né, como profissional de marketing, porque, de novo, às vezes a gente fica muito fechado assim, ai, que skill que eu tenho que ter, mas se esse skill pode automatizar, de repente, como é que faz? Né, onde fica o seu valor? E eu quero que o valor seja muito estratégico. Seu valor está em conectar essas pontas, seu valor está em estar lá e falar, olha, vamos fazer direito aqui, porque a gente faz direito agora e depois isso rende, em trazer isso para os seus gestores, tá? Eu acredito que com todas essas mudanças, e eu sinto muito isso aqui nos Estados Unidos, né, estando aqui, existe agora uma busca de eficiência e eficácia muito grande, muito grande. A gente está num momento em que não dá para chegar assim para o seu empregador e falar assim, não, para fazer isso eu preciso de mais gente. Filho, se vira. Você faz o que dá agora com o que tem agora. Dá os pulos. Entendeu? Então essa ideia de que não, agora eu não posso fazer porque eu não tenho a plataforma, porque eu ainda não tenho as pessoas. Filho, não. Dá um jeito, mostra valor com o que você tem agora. Eu quero isso. Mostra valor, eficiência e eficácia agora com o que você tem agora. Mostrou agora, talvez eu consiga outra plataforma para você, talvez a gente aumente seu time, quem sabe. Mas primeiro você vai ter que mostrar o valor. Né? Então, assim, isso força o profissional de marketing também a sair de uma certa inércia de que, não, quando chegar lá, não. Você vai ter que pegar e mostrar e realizar o valor com que você tem agora da melhor forma possível, e esse processo vai te ajudar, inclusive, a provar se realmente precisa de uma nova plataforma, realmente precisa de mais gente, e vai trazer isso com muito mais embasamento para um gestor, para a liderança, coisa assim. Espero que eu tenha respondido. Falei. Você tem um ótimo case e, na verdade, seus dados vão estar aqui. Quem quiser conversar com a Ana, entender melhor por favor. Cara, assim, por favor. É fantástico, porque isso mostra, principalmente profissional de marketing, que, assim, cara, primeiro, as coisas não acontecem sozinho. Não adianta contratar a melhor plataforma, aquela que está todo mundo contratando, todo mundo sabe qual é, que achar que só porque você contratou ela, você está respaldado, né? Não se respalde nos logotipos dos fornecedores que você contrata. Não é bem assim que funciona, entendeu? Não são fórmulas mágicas. Instalei lá, agora vai ser... Não é. Não é isso, né? O trabalho, como você falou, do profissional de marketing hoje, ele é muito mais de estruturar mesmo, né? De entrar na massa, na parte técnica, para conhecer. Ele não vai fazer necessariamente tudo, obviamente. Mas ele vai coordenar, ele vai gerenciar. Por isso o letramento é importante. E aí, nesse sentido, a gente já está indo para o nosso final aqui.
a gente tem um tema que ele é onipresente em todas as conversas, né? Não importa do que você está falando de comida, você está falando de uma produção industrial de alta complexidade, você está falando de IA. E assim, como que a inteligência artificial está entrando no mercado? Assim, a gente tem várias referências, mas nesse mundo do marketing, eu sei que também está no seu dia a dia, né? Como que você vem compreendendo o impacto da IA nisso, nesse contexto todo que a gente está falando? Quais os cuidados a gente tem que tomar? É interessante, eu tenho lido bastante, tenho escrevido também um pouco, até porque para saciar a minha curiosidade, né? Porque eu também fico pensando, meu Deus, o que vai ser para mim, etc. E o que eu vejo com IA é IA automatizando muito do dia a dia. Né? Por exemplo, a gente vê AI Decisioning. AI Decisioning é uma camada que você pode colocar em cima do seu stack e ele vai te ajudar a definir, ok, que você fala para ele o resultado que você quer. Então, AI Decisioning eu estou otimizando para conversão de coisa tal e tal, são esses os critérios que eu quero usar, eu também quero ter certeza de que a gente não está mandando mais de tantas comunicações por dia, né? Você dá todos esses parâmetros e o que você quer. E o AI, e você põe os componentes criativos, os assets, e o IA vai decidir, e o IA vai criar os testes, e o IA vai decidir os segmentos para você. Então imagina, o nosso trabalho foi muito assim, não, eu vou fazer a hipótese, aí eu vou criar o teste. Isso vai ser muito automatizado. Muito automatizado. Então, aí, o que sobra para a gente fazer, né? Além de você ser o curador desses assets que você vai colocar ali para que o IA possa usar e testar e segmentar para você, etc., eu acho que a grande vantagem, ou o que o profissional de marketing vai trazer de valor, é justamente voltar para os básicos. Então, vai lá, vai entender todos os P's de marketing, não fique parado só no P de promoção, preferência. E eu sei que isso é difícil, porque às vezes nas empresas a gente está também, né? Eles te botam nas caixinhas e tudo, mas bata nas portas, vá conversar, vai entender os outros P's, vai entender como você pode ajudar os outros P's, vai entender como os dados que você tem podem ajudar os outros P's. Né? Se o profissional de marketing é esse que é o que é o dono dos dados, nossa. Então você pode ir lá e você pode ser esse embaixador dos dados de negócio e você pode, por exemplo, estar Uma outra coisa que a gente fez foi conversar muito com o pessoal de Customer Insights, né, que é o pessoal que vai lá e faz focus groups, taranã. Então, olha, a gente agora tem essa base de dados primários que vocês também podem conversar com e usar para focus groups e trazer os dados desses focus groups que a gente adquire, que a gente coleta em uma outra plataforma para o nosso CDP. Claro. Então, também isso foi uma coisa que não tinha antes também, que ficou tipo assim, uau! Não. Então, agora existe um processo que anda já super sozinho, da gente usar esses dados, entender quem são essas pessoas, entender se está faltando alguém ali, algum mix, alguma que a gente não tem, né? Algum perfil que a gente ainda não tem, que a gente precisa buscar fora dos nossos dados primários. Então, hoje a gente também tem isso. E tem porque, de novo, como um embaixador dos dados primários do consumidor, você foi lá nessas outras reuniões, você estava nessas ligações e você conectou esses pontos. Isso pode ajudar. Aí você vai lá e fala, a gente tem isso também, pode ajudar? Então vamos. Então eu vejo muito profissional de marketing como esse tecido conector, né? Essa pessoa que é o tradutor entre tecnologia e negócios, para os dois lados, porque também quando você explica o que você quer fazer em termos de negócio, o pessoal de TI, eles adoram. Quando eles entendem que eles estão fazendo dado que vai aumentar a conversão em X%, eles amam saber isso. Porque eles também querem ver o propósito do trabalho deles. Né? Então, você explica para os dois lados. Você está ali no meio, traduzindo de um lado para o outro, e você está conectando esses pontos, você é esse tecido conector. E eu vejo isso sendo como que de uma certa forma, uma proteção, entre aspas, porque Deus sabe o que vai acontecer, mas o que eu vejo como uma proteção hoje em dia é isso. É você não ficar só pensando nas suas certificações ou nos seus talentos ali nas plataformas ou só dentro do P de promoção e você ter uma visão mais estratégica, um pouco mais ampla, que envolve os outros P's, envolve os outros times, envolve você entendendo como você pode ajudar esses outros times, esses outros processos também com o que você tem. Eu diria isso.
Muito bom, muito bom. Ana, o Márcio já adiantou aqui, a gente está chegando no final, infelizmente. É um tema que a cada resposta tua me surgem várias questões que seriam muito interessante a gente poder debater, mas infelizmente a gente está chegando aqui no final. Eu queria já te agradecer pela disponibilidade, um super bate-papo, aprendi e refresquei muita coisa por aqui. Super te agradeço, Márcio, obrigado por mais esse episódio. Te passo a palavra, Ana, depois o Márcio faz o fechamento aqui pra gente. Obrigadão. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Por favor, podem me achar no LinkedIn, Ana Mourão. Eu também tenho meu site, anamourão.ai. Eu também tenho experimentalmarketer.com. E eu tenho o The Experimental Marketer Newsletter no Substack. Então, tem várias formas de você ler meu conteúdo, entrar em contato comigo. Por favor, tragam suas perguntas, dúvidas, sugestões. Eu adoraria ouvir dos profissionais brasileiros também. Maravilha, a gente vai deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo também para você entrar em contato com a Ana. Acho que vai ser um papo tão bom como o que a gente teve aqui, né? Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Espero que você, profissional de marketing, que tenha ouvido, escutado isso aqui, assistido isso, tenha saído daqui com os incômodos necessários para que você comece a repensar a sua forma de trabalho. Não é só porque tem IA chegando aí, não, mas é para melhorar como profissional mesmo, gerar um trabalho mais eficiente e eficaz, né, para a sua empresa e principalmente para os clientes da sua empresa também, né, porque é só assim que eles vão continuar sendo clientes. Continuar sendo clientes garante trabalho de todo mundo, salário de todo mundo também, no final das contas, certo? Então é isso, gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Mais um Debate no Café aqui. Para quem nos acompanhou até agora também, até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Tchau, tchau.